Até onde você iria para sobreviver? Essa é a pergunta central do vídeo de hoje, quando a Liga vai te mostrar a história do Aron Ralston, um cara que adorava uma aventura e em 2003, depois de passar 5 dias dentro de um canyon com o braço preso por uma pedra de 500 quilos, ele improvisou ferramentas e decidiu, sem anestesia, cortar o próprio braço, saindo vivo para contar essa história. Não perde essa história absurda hoje depois da vinheta e me fala se você seria capaz de fazer o mesmo para sair vivo. É hoje na Liga. E não se esquece, continua se inscrevendo e dando like já no começo do vídeo para fortalecer e continuar oferecendo a Liga para mais pessoas que gostam de conteúdo curioso, beleza? Bom, hoje a gente vai contar a história dramática de sobrevivência do Aron Ralston, que hoje tem 45 anos e ganhou destaque mundial em 2003, quando uma aventura de final de semana terminou de forma trágica no canyon de Wayne County, em Utah, nos Estados Unidos. O Aron era um aventureiro e gostava de escalar. Lá no estado de Utah, como a gente já mostrou em vários vídeos aqui da Liga, tem muita formação rochosa para desbravar. Era 26 de abril de 2003 quando o Aron foi sozinho caminhar pelo Blue John Canyon, próximo do parque de Canyonlands. O Aron conhecia o lugar e tinha apenas uma mochila com equipamentos nas costas. No momento do acidente, ele usava uma corda para descer uma vala estreita, momento que uma enorme pedra que estava presa nas paredes do canyon se soltou, fazendo com que ele despencasse junto com essa pedra. Só que o Aron deu muito azar, ou muita sorte, porque, embora a pedra pudesse esmagá-lo lá embaixo, isso não aconteceu. Porém, um dos braços do aventureiro ficou preso entre a pedra e a parede bem no momento que ela se encaixou lá no fundo da fenda. Mas ele estava vivo e o resto do corpo estava inteiro. Então, era só ter paciência, suportar a dor e esperar o resgate, correto? Errado. O Aron havia saído de casa sem responder às ligações da mãe e absolutamente ninguém sabia que ele estava naquele local totalmente isolado, por onde raramente aparece algum alpinista ou uma pessoa fazendo trilha. Pouco antes, o Aron até tinha cruzado com umas meninas e deram um rolê juntos, mas elas já tinham ido embora e não sabiam que ele tinha tomado aquele caminho. Para ajudar, na mochila do Aron havia apenas 350 ml de água, quantidade que equivale a uma latinha de refrigerante. Na mochila também havia 2 salgadinhos e uma espécie de alicate com um pequeno canivete. Conforme foram passando os dias, o Aron teve momentos de delírio e a plena certeza de que absolutamente ninguém o acharia, porque ninguém iria procurá-lo naquele local. Imagina quantas vezes esse cara se arrependeu de não ter avisado a mãe para onde havia ido. Com o passar do tempo, a mão do Aron já não tinha qualquer sensibilidade e ela estava numa cor muito estranha, meio roxa, já estava totalmente necrosada. Já não tinha como salvá-la. Foi então que, no desespero, o Aron começou a cogitar que, se era o braço que estava mantendo ele preso àquela rocha, era o braço que tinha que sair. Mas como fazer isso se ele não tinha nenhum anestésico e se ele só tinha uma lâmina de cerca de 5 centímetros naquele canivete? Para ir testando o procedimento, o Aron fez um torniquete, usou um pano e apertou bem, puxando o pano com a boca para tentar impedir uma hemorragia e fez furos ao redor do braço. Ele conta no seu livro que o braço já estava tão apodrecendo que quando ele fez esses cortes, uma espécie de gás com cheiro de podre saiu lá de dentro. A decisão extrema veio no 5º dia preso à rocha, quando o Aron, já sem água, bebeu a sua urina para continuar vivo. Na parede do canyon, ele já havia escrito o dia do seu nascimento e a data da sua morte.
E com apenas cerca de 5 minutos de bateria sobrando na sua filmadora, ele deixou a mensagem a seguir, uma espécie de testamento para os seus pais. My name's Erwin Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. Antes de fazer a amputação, o Aaron teve que quebrar todos os ossos do seu braço, porque senão seria impossível cortar o osso com aquela lâmina pequenininha do canivete. E daí ele passou a cortar a pele e os músculos que mantinham o braço unido ao resto do corpo. Quando finalmente ele se separou do braço, depois de 1 hora de um procedimento absurdamente doloroso, ele ainda teve que escalar 20 metros de cânion com um braço só e caminhou cerca de 8 quilômetros buscando seu carro que havia ficado parado. No caminho, ele encontrou uma família que foi a sua salvação, porque eles lhe deram água, alimento e chamaram o resgate. Porque a chance do Aaron, que estava tão fraco, ficar perdido no meio daquele lugar e acabar só sendo encontrado já sem vida era enorme. No total, o Aaron perdeu 18 quilos em 5 dias, incluindo 25% de todo o sangue corporal. O Aaron foi resgatado de helicóptero 6 horas após a amputação. E só por isso você já imagina como era isolado esse lugar que ele estava. Mais tarde, os resgatistas usaram um guincho para conseguir movimentar um pouquinho a pedra de 500 quilos e retirar o braço do Aaron, que foi cremado e teve as cinzas entregues ao aventureiro. A história de sobrevivência foi contada num filme chamado 127 Horas, que aliás eu recomendo, que é um filme muito bom, e também num livro. Além disso, o Aaron tornou-se engenheiro e conta sua história em palestras motivacionais pelos Estados Unidos e outros países. E vocês devem imaginar que o Aaron jamais chegou perto de uma aventura novamente, né? Pois saibam vocês que com a ajuda de uma prótese que faz parecer que ele tem um braço meio robótico, o Aaron segue fazendo escaladas pelo mundo, tendo até feito aventuras aqui na América do Sul, no Chile e na Argentina. Ao que parece, a aventura segue correndo nas veias desse cara. E você? Conhecia essa história? Deixa o seu like se você assistiu o vídeo até aqui e compartilha o conteúdo da Liga para mais pessoas que curtem vídeos curiosos poderem assistir também, beleza? Assiste aí os nossos outros vídeos, beleza? Eu fico por aqui, valeu, tchau!